21 pacientes com o vírus ativo em Tupanciretã. Na entrevista que nós fizemos ontem com o prefeito, a gente salientava que havia passado de 100, estava 113. E ele, inclusive, comentou que as informações que estavam chegando a ele davam conta de que o número de 120 iria ser ultrapassado e que efetivamente se concretizou, infelizmente. Houve o acréscimo ontem de 21 casos positivados por laboratório privado, o acréscimo de um caso positivado por ESF4, 14 casos foram recuperados e foram realizados 12 exames que deram negativo no ESF4 e houve um acréscimo de 16 suspeitos, ou seja, pessoas que oficialmente não estão com a Covid, mas têm sintomas que indicam a Covid. Em alguns casos, a sintomatologia funciona até melhor do que os exames, porque os exames depois confirmam. Eu digo melhor no sentido de que antecipam, né? Há casos em que clinicamente, vários médicos já me relataram isso, clinicamente eles veem que a pessoa tem indícios de que esteja com a Covid, mas ainda o exame não apontou. Alguns dias depois, refeito o exame confirma isso, né? Então, em alguns casos, clinicamente até antecipa o resultado. Claro que em outros não, né? Mas em alguns casos também. O exame é quem dá definitivo esse diagnóstico. Tupanciretã possui 4 pacientes internados no Alcides Bruno em Santa Maria. Atenção, então, são 4 pacientes no Alcides Bruno em Santa Maria, sendo que desses 4, 3 estão entubados, um está em leito clínico fazendo uso de oxigênio. Ou seja, os 4 que estão no Alcides Bruno estão com a situação crítica. Algumas mais acentuadas, é o caso dos que estão entubados, que são 3, e um com uma situação crítica controlada, que é o uso de oxigênio, mas a pessoa por si só não está conseguindo oxigenar o seu corpo. Tem um paciente internado em Juí que também está numa situação crítica porque está fazendo o uso de oxigênio. Está estável, está controlado, mas ele sozinho não consegue se oxigenar, precisa do auxílio do oxigênio externo. Tem um paciente internado em Cruz Alta também fazendo uso de oxigênio, ou seja, também com a saúde debilitada e ele próprio não consegue suprir o seu oxigênio, precisa de um auxílio externo. No Hospital do Cardário Brasileiro na Terra há um paciente internado, esse está com sintomas e está com a Covid, mas está internado, não está necessitando de oxigênio. E um paciente que estava no Hospital Universitário teve alta, muito bom, ótimo, a pessoa se recuperou. Os demais pacientes que estão sendo monitorados estão se recuperando bem e não estão precisando de internação, né? Esses foram os dados que a Daiane Reis, que é a enfermeira do SF4, nos passou no início da noite de ontem. Boletim epidemiológico do dia 11 de fevereiro de 2021. Nós tivemos o acréscimo de 21 casos positivos por laboratório privado e o acréscimo de um caso positivo na SF4. Pacientes estão medicados, estão evoluindo bem e sendo monitorados. Nós também tivemos o acréscimo de 14 casos recuperados, totalizando no município de Tupanciretã 705 casos recuperados. Com relação aos casos já ativos para a Covid, continuamos então com 3 pacientes entubados no Hospital Alcides Bruno em Santa Maria, com quadro clínico estável, e um paciente internado em leito clínico fazendo uso de oxigênio por óculos nasal. Temos um paciente internado em Cruz Alta, com quadro clínico estável, um paciente internado em Ijuí, também com quadro clínico estável, e um paciente internado no Hospital de Caridade Brasileira na Terra, também com quadro clínico estável. O paciente que estava internado no Hospital Universitário de Santa Maria teve alta no dia de hoje e continua sendo monitorado. Os demais casos positivos, nenhum necessitando da internação. E dentre os casos monitorados, temos um paciente que está na FEPAGRO. Esse paciente está bem, sendo monitorado. E os demais casos, nenhum necessitando da internação. No dia de hoje, então, contamos com 121 casos ativos no município de Tupanciretã. 121 casos ativos em Tupanciretã, né? E alguns internados, alguns entubados, outros em isolamento, inclusive um na FEPAGRO, né? Mas é bastante alto o número de casos. Lembrando que se a gente somar aí os 121 com mais os suspeitos, vai para 220, né? Porque são 99 suspeitos. E depois nós temos mais 227 casos monitorados, né? Então aí você vê a quantidade de pessoas que ou estão com suspeita de Covid. Isso dá quase 450 pessoas, oficialmente. Sabe-se estatisticamente que tem pessoas que assintomáticas nem se dão conta e têm Covid. Isso está comprovado estatisticamente. O mundo inteiro tem. Então, podemos afirmar, sem erro de imagem, que 500 pessoas têm o Covid
ou estão com a suspeita de ter a Covid aqui em Tupã-Siretã. Um número extremamente alto. Por isso é uma reunião agora, nesse instante, do COI, com o prefeito coordenando essa reunião e todas as entidades do COI, que é o Comitê Especial, e desta reunião podem sair algumas modificações na questão do regramento aqui para Tupã-Siretã nas próximas horas ou nos próximos dias. Vamos aguardar, a gente está na expectativa, esperamos. A informação que nós temos é que ainda está ocorrendo a reunião. 9h34, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai ao intervalo comercial. Em instantes a gente retorna em nome de Ninho Hospital Veterinário. Ele está lá na Avenida João Luiz Poçobon, em Santa Maria. Tudo para o seu pet. Telefone 5533-479949. Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado em um problema tão comum